Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, depender da hora que você está assistindo. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Capital e Trabalho, um podcast patrocinado por Tavares e Vasconcelos, escritório de advocacia. Na verdade, estamos encerrando aqui essa nossa primeira temporada de podcast. Esse ano nós começamos esse projeto. Fizemos 11 programas sobre diversos temas, falamos sobre racismo no ambiente de trabalho, machismo no ambiente de trabalho, falamos sobre a profissão de jornalista, sobre a mudança de entendimento do Supremo sobre o direito do trabalho, enfim, diversos temas, muito conteúdo para você que gosta de direito do trabalho, para você que gosta do mundo do trabalho, seja empresário, seja um trabalhador, seja um estudante de direito, um advogado, tem muito conteúdo lá. Então, eu peço para que você curta, compartilhe, divulgue esse nosso podcast, porque é um podcast feito com muito carinho para que a gente possa divulgar e difundir informações de qualidade na área do trabalho. Hoje nós temos um tema bastante interessante, nós vamos falar do direito previdenciário, um ramo do direito que tem muita intersecção com o mundo do trabalho e com o direito do trabalho. É um ramo autônomo, não é o direito do trabalho, mas ele dialoga em vários pontos, em momentos em que os empregados ficam doentes e que precisam do auxílio da Previdência Social, na aposentadoria, no momento em que uma empregada ela fica grávida e vai precisar do auxílio maternidade, enfim, tem muitos pontos de contato entre a relação trabalhista e a relação previdenciária. Nós trouxemos uma especialista para falar disso, daqui a pouco eu apresento. Antes, passar a bola para a doutora Sâmia, minha sócia e parceira nesse projeto do podcast. Boa tarde a todos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente vai estar, agora no último episódio do ano. A gente vai retornar em fevereiro do ano que vem. E se alguém tiver alguma indicação ou queira aparecer aqui, queira ter indicação de tema, pode mandar pra gente aí nos comentários, que a gente vai começar já a fazer a nossa próxima temporada, os estudos de temas, de convidados. Então estamos aguardando aí seus comentários para ajudar a gente nessa nova temporada de 2024. É isso aí, aproveitem nos comentários, divulguem. Vamos lá, apresentar a doutora Nécia Batista, uma colega aqui de São Caetano, conheci aqui em São Caetano, ela é advogada, especialista previdenciária e trabalhista, ela é professora, presidente da Comissão de Estudos da Interlocução de Direito do Trabalho com Direito Previdenciário da OAB de São Caetano do Sul, ela é membro do IBDP, pesquisadora na USP, no núcleo Direito do Trabalho, além do Direito do Trabalho, entre muitas outras coisas, como ser atleta, maratonista, campeã de diversos eventos aqui na cidade. A Nécia é uma grande parceira, uma pessoa que entende muito do assunto, e é um prazer ter você aqui, Nécia, satisfação ter você no nosso programa. Olá, pessoal, quem está nos ouvindo aí, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer imensamente, tive a honra de ser convidada para participar desse lindo projeto do Tavares e Vasconcelos, parabéns, excelente iniciativa, contem comigo sempre que precisar. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí sobre o direito previdenciário, o direito do trabalho, essa interlocução, os dois que são, eu diria que praticamente irmãos, ou pelo menos primos aí no ramo do direito. Primos próximos. Bem próximo, porque o que vem gente perguntando de previdenciário pra gente, a gente fala, é previdenciário, não é trabalhista. Começa um pouquinho, antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, Nécia, como que você chegou aqui em São Caetano, qual foi a experiência anterior, para o nosso ouvinte situar um pouquinho com quem que a gente está falando. Bacana, é isso aí, gente. Bom, o início de tudo começou lá com os meus 14 anos, que eu comecei a atuar diretamente com o direito do trabalho, fui auxiliar de departamento pessoal, né? Fui da época de apontar o cartão de ponto na unha, de pegar na chapeira. Depois disso, optei em fazer a faculdade de Direito, e, obrigatoriamente, fui para o ramo do direito do trabalho. Depois que passei na OAB, que comecei a trabalhar, advoguei na área trabalhista exclusivamente. Depois fui advogada do SESI e Senai por quase 10 anos, trabalhando no contencioso trabalhista. Cheguei até a ser supervisora lá na área trabalhista, e depois disso o SESI e Senai teve um corte de advogados, os cargos mais antigos, como é muito comum na área corporativa. Com isso, eu acabei optando em abrir meu escritório, que é aqui na cidade onde eu moro, em São Caetano do Sul.
Inclusive, foi através das comissões que eu conheci o Dr. João, conheci o pessoal da OAB, fui muito bem recepcionada, apesar de não ter advogado antes disso aqui na cidade, mas eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que me recepcionaram. Só que quando eu abri o escritório, estava naquela fase da reforma trabalhista e Sim. também do início da reforma, do zum já da reforma previdenciária. Foi aí que me deu um start, calma. Muita gente vai ter dúvidas a respeito da área previdenciária. Então, já que eu vou abrir o escritório, vamos, né, procurar uma outra área aí para somar na minha advocacia. E digo a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, que foi também fazer essa interlocução com o direito do trabalho. Porque, como bem disse a doutora, há muitas dúvidas, né, do empregado que chega no escritório achando que porque recebe adicional de salubridade já tem direito a uma aposentadoria especial. Enfim, eles confundem bastante. Então, para mim, foi uma excelente escolha ter somado a minha advocacia, tanto no viés a favor do reclamante, a favor da empresa, ter essa soma das duas áreas, fazer essa interlocução. O direito, a gente sabe que tem que ter essa interlocução entre as áreas, muitas vezes até o direito previdenciário com direito de família, enfim. Sim. Então, achei que foi super válido, aconselho qualquer colega que, mesmo que não tenha um certo amor, paixão pelo previdenciário, mas que pelo menos tenha uma noção do que é o direito previdenciário e o vice-versa também, porque a gente também sabe que aquele que atua só exclusivamente na área trabalhista tem alguns pontos específicos, até mesmo na hora de elaborar a petição inicial trabalhista, que tem muito impacto e tem muito peso na hora de você requerer um benefício previdenciário. Depois nós vamos entrar nesses detalhes para que Ok. você aponte para a gente quais são esses caminhos numa inicial trabalhista que pode facilitar lá na frente o caminho previdenciário. Combinado. Mas agora eu quero entrar um pouquinho no campo do empresário, que também tem dificuldade de enxergar a necessidade de olhar para a questão previdenciária, né? O direito previdenciário, muitas vezes, por muito tempo, ele foi relegado e negligenciado dentro das estruturas da empresa, né? Mas hoje a gente vê a importância, porque a gestão das pessoas que estão afastadas é um problema sério em várias empresas. Sim. Então vamos começar com as regras básicas, lá do começo, para falar dessas interseções entre direito do trabalho e direito previdenciário. Para você que está ouvindo, que está iniciando aí na área jurídica ou não entende, vamos fazer um breve apanhado. O direito do trabalho ele vai tratar das relações de emprego, né? Da CLT, a carteira assinada, vai regular a relação, quando que a pessoa, que tipo de contrato que ela tem, a primeira das perguntas para ver se vai cair no direito trabalhista ou não, e depois vai regular a jornada, vai regular as regras de código de conduta dentro da empresa e as regras dessa convivência. O direito previdenciário ele trata da relação da pessoa com o INSS, com a Previdência Social, que é um sistema público que o Brasil tem que garante o mínimo, né, para as pessoas quando elas estão em alguma situação de vulnerabilidade extrema, uma doença, um acidente, uma incapacidade de exercer. Então ela vai atuar nos momentos em que a pessoa está vulnerável, ela não está recebendo salário, ela não está lá. O primeiro ponto que eu acho que é legal, tanto para empresário quanto para empregado, muita gente sabe disso, mas é bom a gente retomar. Essa regra no adoecimento ou no acidente que o empregado sofre dentro da empresa, ele fica doente por algum motivo, ele vai procurar o médico e aí começa aquela questão de apresentar o atestado, 5 dias, 6 dias, até que chega no momento que chega, ou na soma daquilo vai dar mais de 15 dias, ou ele já recebe um atestado maior de 15 dias. Então vamos começar dessa regra básica. Como que funciona o pagamento de uma pessoa que sofreu um acidente dentro da empresa ou que adoeceu, um afastamento? Os 15 dias, na verdade, é para funcionários. Por exemplo, funcionário da empregada doméstica é um dia só, né? E já pode se afastar pelo INSS. 15 dias é a maioria. Mas tem casos específicos de valores de períodos menor. Para poder ir para o INSS. Regra geral, considerando um regra empregado geral urbano, né, de empresa, 15 dias. Os primeiros 15 dias, quem tem a responsabilidade de efetuar o pagamento daqueles dias é a empresa. A partir do 16º, ele será encaminhado. Normalmente, a empresa tem internamente até um setor responsável para auxiliar o empregado. É importante que tenha isso. Na verdade, normalmente esse setor é o RH? É o RH juntamente com, se tiver internamente, a segurança e saúde do trabalhador, um setor de, né, que faz esse encaminhamento. A empresa vai
oferecer uma carta, uma declaração de qual foi o último dia efetivamente trabalhado dele. Essa data serve para que o INSS saiba se realmente os primeiros 15 dias a empresa honrou aqueles primeiros 15 dias e vai contar a responsabilidade a partir do 16º. A empresa vai auxiliar o empregado vai ligar no 135, né, que é um telefone direto que cai no serviço do INSS, ou ele vai procurar um advogado especialista previdenciário para que possa lhe auxiliar. Normalmente é marcada uma perícia para que ele compareça a uma agência do INSS para realizar essa perícia, a depender da situação. Se ele tiver atestados e documentação médica suficiente, o INSS pode reconhecer esse direito, esse auxílio doença ou acidente de trabalho, enfim, acompanhado da CAT, obviamente, através da análise documental. Né? Mas nem sempre eles aceitam. Às vezes o empregado consegue fazer o agendamento da perícia nesse formato, através de análise documental, mas se houver alguma incoerência nas informações que ele passou pelo 135 ou até mesmo pelo aplicativo do Meu INSS, o perito vai pedir que ele compareça presencialmente para realizar essa perícia. Então, normalmente é nesse formato que o INSS aprecia o pedido de auxílio-doença, seja ela acidentária ou não acidentária. E é importante que a empresa faça esse acompanhamento e ela que encaminhe, porque muitas empresas falam, procura o INSS, mas é importante ter essa gestão. Eu acho muito válido, porque partindo daquilo, a empresa, inclusive, pode começar a gerir, a acompanhar aquele empregado, como que está a situação dele junto ao INSS. E se o funcionário acabou sofrendo um acidente, que ele ficou hospitalizado e inconsciente, está na UTI? A empresa fica responsável para dar esse encaminhamento ou um parente do funcionário? Eu entendo que aí cabe a um parente, né? A empresa, obviamente, vai procurar esse parente, Sim. porque ela vai ter que dar esse amparo ao empregado, né? Principalmente se sofreu um acidente de trabalho, né? Acho que todo amparo que a empresa Puder ajudar é o melhor. Puder ajudar é o melhor, até para eventualmente se eximir ou diminuir a responsabilidade. Né? Aí eu entendo que a empresa deve entrar em contato com a família, formalizar sempre. Eu sempre aconselho, manda e-mail, enfim, manda telegrama, mas sempre formalizando para que futuramente não haja aí uma acusação de que não houve esse amparo. E aí um parente vai juntar prontuário médico, declaração médica de que aquele empregado está impossibilitado de fazer o requerimento de própria perícia, né? Exato. Até a perícia. Uhum. E quanto tempo, em média, tem demorado dessa procura que o empregado vai ao INSS para marcar a primeira perícia? Isso tem sido rápido? Como é que tá? Tem demorado. Tem demorado. Depende muito da localidade também, sim, né? Tem agências que é mais rápido, você consegue, por exemplo, os meus clientes, eu costumo, por preferência deles, marcar próximo ao local da residência. Por exemplo, eu estou com um cliente em Cotia, que o agendamento foi só para o ano que vem, de fevereiro. Já teve outro que foi Suzano e eu consegui já para dezembro. Então, assim, é muito relativo, tá? Eu fiz essa pergunta justamente porque isso é uma questão que aparece bastante na cabeça do empresário. A pessoa, ela tá com... A gente não vai... Agora, sem entrar no mérito se é um acidente de trabalho, se é uma doença, mas enfim, essa pessoa não pode trabalhar. E ela tem um atestado que ela tem que procurar o INSS. E a perícia foi marcada para daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Nesse período, a responsabilidade de manter o pagamento de salários é da empresa? Ela tem que esperar essa perícia para voltar? Eu entendo, assim, pensando aí, se fosse para orientar, como advogada trabalhista reclamada, eu orientaria para assumir os valores dos salários, porque futuramente, ainda que o INSS venha a pagar de forma retroativa, já existe entendimento do STJ no sentido de que o empregado pode receber de forma acumulativa tanto o benefício do INSS como dos salários. Mas pensando ainda como advogada da reclamada, se eventualmente vai surgir uma reclamação futura trabalhista, eu colocaria um tópico na defesa pedindo para que o juiz expedisse um ofício para certificar
qual foi o valor e de qual período ele recebeu o benefício. E aí pediria a dedução, enfim, a compensação desses do valores valor pago, né? para que ele não receba de forma dupla, né? Sim. De enriquecimento acaba Mas sendo ilícito. mas é prudente que a empresa assuma esse ônus e arque com o valor, pelo menos, do salário até que haja uma definição. Né? Como nós não temos nenhuma regra legal que trata desse limbo, né? Que é o próprio nome já diz, como não é uma regra, foi apelidada como limbo jurídico, né? Pensando aí numa forma menos onerosa para a empresa, eu aconselho que efetue esse pagamento desses haveres aí durante esse afastamento, durante a espera da perícia. E aí, se o INSS entender lá que não precisa de afastamento, que ele está apto para voltar, a empresa pagou o salário nesse período e foi uma coisa que ela arcou de pagamento sem trabalho, né? E se eventualmente, por exemplo, se a empresa pagou de forma que não deveria, que seria responsabilidade do INSS, além dela pedir isso na reclamação, na defesa trabalhista ela pode entrar com uma ação de regresso também contra o INSS, porque ela pagou devido a uma falha do INSS, Sim. entendeu? É uma opção também da empresa. Isso acontece quando, por exemplo, o INSS diz que o empregado está apto, mas isso é revertido depois. E aí depois, não estava apto, está inapto, seja por decisão judicial, seja até por uma nova perícia. Exatamente. E aí fica um período em que fica claro que houve um erro. O que eles têm que entender é que, assim, quando vai passar por uma perícia, é para o INSS analisar se realmente vai ser concedido o benefício previdenciário ou não. Pode ser que a pessoa faça uma perícia e seja indeferido. Exato. Então, esse período, o funcionário vai ter que receber o salário dele. Então, para não correr o risco, já que a perícia está marcada para daqui 3 meses, é mais cauteloso ir pagando salários até ter certeza de qual vai ser a decisão do INSS. E depois, a empresa tem mais suporte para talvez cobrar do INSS esse valor. É mais cauteloso, né? Concordo. E o funcionário não fica numa situação de desamparo, que também é até injusto, né? Sim. Ele realmente está. O que a jurisprudência tem ao longo dos anos marcado é que não pode ficar o elo mais fraco da relação é o empregado. Então ele não pode ficar sem receber. Se nesse jogo de empurra, né? Exato. Nessa briga, então a empresa que arca e depois ela que se resolva com o INSS e com a justiça. Aí nós vamos entrar, então, a gente falou um pouquinho de limbo, não é do limbo clássico, mas eu vou entrar na situação mais clássica de limbo. O limbo jurídico, o grande problema. O limbo jurídico previdenciário. O que é? O clássico, o que mais gera polêmica, acontece quando o INSS dá alta para o empregado, entende que aquele empregado está apto, e aí esse empregado passa no médico do trabalho da empresa e o médico fala, não, mas esse cara não está apto, ele não tem a menor condição de voltar na função em que ele exercia a função dele. E aí fica uma situação em que ele não pode trabalhar na empresa porque ele não tem condição física, o médico da empresa diz que ele não tem, e o INSS diz também que ele está apto. Fala, não, aqui a gente já avaliou. Receber o benefício. E aí fica naquela... É por isso que chama de limbo jurídico-previdenciário, porque não tem uma definição, não tem uma regra. E não tem uma lei também que determina quem vai pagar os salários desse período. É a empresa que não está aceitando ele de volta ou o INSS que deu uma alta, talvez antes do tempo, né? A gente nunca sabe. Como é que tá essa situação, né? Se você tem visto alguma mudança em cenário de jurisprudência, como é que, desenha aqui pra gente que tá ouvindo, como é que funciona essa situação de limbo? Bom, a gente vai ter que colocar aí a questão da jurisprudência majoritária do TST, né? Normalmente, o que tem acontecido diante das situações que eu vivencio e dos estudos que eu já fiz, é que o empregado, né, a partir do momento que ele receber a alta do INSS, ele tem que procurar a empresa imediatamente para estar à disposição ao retornar ao trabalho, né? Ele, inclusive, aconselho sempre quando algum empregado me procura fazer a prova disso da mesma forma, através de e-mail, enfim, de forma escrita, para que comprove que ele esteve ali à disposição a partir daquela data. A empresa normalmente vai encaminhar para o médico do trabalho, se ela tiver interno, ou para uma clínica terceirizada, enfim. Esse médico do trabalho, como você bem disse, vai avaliar e ele pode entender se ele está apto ou não. Se ele estiver apto, ok, ele retorna ao trabalho, né? O contrato já não está mais suspenso, então ele retorna ao trabalho normalmente. Caso ele não esteja apto, a empresa tem algumas opções que eu costumo sinalizar.
Uma delas é pagar uma licença, né? Ele recebe os valores dos salários, mas permanece em sua residência, para que evite que haja um agravamento daquela incapacidade, porque se houver um agravamento, pode se transformar em uma incapacidade laboral, e com isso vai surgir uma acidentária. E aí a empresa que contesta no INSS essa alta. Exatamente. Né? Aí a empresa vai auxiliar o empregado nesse sentido, ela vai fazer uma defesa juntamente com aquele segurado, empregado, né? E, inclusive, a mesma situação ocorre, até saindo um pouquinho do tema aí, se, de repente, o INSS reconhece quando o enquadramento da NTEP. A empresa também tem a NTEP, é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que a empresa tem a possibilidade de oferecer uma defesa para que afaste esse reconhecimento, porque para o INSS, quando se reconhece o NTEP, regra geral, ele já reconhece como doença laboral. Então, para a trabalhista já não tanto. O que se faz é transferir o ônus para a empresa para defender que não é. Então, é sempre válido que a empresa tenha, como você bem disse, doutor, que tenha um auxílio de uma equipe que trate desses afastados, tanto para uma questão de limbo jurídico, como também para o enquadramento de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, que é atípica ao acidente de trabalho. Então, o empregado, ele vai, na verdade, a empresa vai, na verdade, examinar através do médico do trabalho e aí vai tomar algumas decisões. Uma delas, deixá-lo em casa e já ir pagando salários para que futuramente esse ônus não fique maior, o encargo não fique maior. A outra é relocá-lo em uma atividade em que não prejudique, não agrave aquela situação dele, né, aquele diagnóstico, aquela incapacidade, ou insistir ainda que ele está inapto, mas já sabendo que corre o risco de ter que assumir os salários. Passivo, né? Exatamente. Porque aí o empregado vai retornar diante daquela negativa da empresa dele voltar ao trabalho. Certamente ele vai ter um advogado que vai lhe auxiliar, ele vai discutir essa incapacidade contra o INSS, e em paralelo a isso, se for meu cliente, vai entrar com uma reclamação trabalhista. A gente entra com os dois. Exatamente. Então, é sempre bom que tanto a empresa como o empregado estejam aí amparados por um advogado especialista, eu diria, se possível, trabalhista e previdenciário, ou se for só um trabalhista, o trabalhista pode ter um parceiro que o auxilie na área previdenciária, e da mesma forma o inverso. Mas é sempre válido ter esse viés aí nas duas áreas para proteger tanto o trabalhador como também o empregador. Sim, para não ficar nessa situação, porque é um dos motivos que causa o maior não em volume, mas em tamanho de condenação, a maior preocupação para os empresários é esse tipo de ação, né, que vai gerar indenizações e etc. Exatamente. E quando acontece, e quando o empregado, a gente teve um caso que esbarrou nisso. Quando tem alguma culpa do empregado num atraso do INSS, porque ele começa a faltar em perícia, ele é negligente nesse trato com o INSS. O INSS marca, ele não vai, ele marca de novo. Ele estava em limbo jurídico. E aí ele faltou em 2 perícias. Entendeu? Então, ele ficou que mais tempo sem receber o salário. Como que funciona? Eu não estou querendo falar de um caso concreto, não. Estou falando de uma hipótese. Quando o empregador percebe que o empregado está cavando uma situação de prorrogar esse tempo, de fazer... a recomendação é a mesma? Eu acho que, nesse caso, a empresa tem alguns argumentos numa futura defesa, porque ele vai demonstrar que o empregado não teve a cautela que deveria, até porque se ele se ausenta e uma perícia marcada, ele tem que esperar mais 30 dias para remarcar. Sim. Então, aí ele, entre aspas, pode estar querendo justamente ganhar mais 30 dias de salário. Então, acho que é válido todo fato que possa melhorar, enfim, a sua defesa. Eu acho que é válido demonstrar isso em juízo. Até porque o empregado tem que demonstrar que ele esteve à disposição para retornar ao trabalho. E aí, por outro lado, a empresa também pode demonstrar que ele se esquivou ao retornar ao trabalho ou para cumprir as exigências do INSS. Aí vai cair no judiciário mesmo para uma decisão casuística. Exato, exato. Tem uma série de situações, assim, bem... Até mesmo a gente fala do limbo jurídico tradicional, mas tem aquele limbo até por falta de anotação em carteira, de repente o segurado não ter qualidade de seguro, porque empregado não houve depósito. Exato, ou porque não o depósito em si, porque a responsabilidade é do empregador, né? Mas, por exemplo, se ele não foi registrado no momento oportuno, eu estou com uma situação, inclusive a gente está negociando um acordo em que o reclamante ele teve um vínculo de 8 anos
ele faleceu e, na ocasião, os dependentes foram dar entrada na pensão por morte, a pensão por morte foi negada. Sim. Nós entramos com a reclamação trabalhista, além da reclamação trabalhista, nós entramos com uma indenizatória da pensão por morte, né? Eu apurei os valores de quanto teria direito, inclusive um dos dependentes, ela é deficiente física, então aí muda até a questão do cálculo da pensão por morte, e aí a gente apurou com expectativa de vida da mulher, que é a esposa, e da maior de idade, mas que é deficiente, qual seria o montante de pensão por morte que ela teria. A empresa tá para fazer o acordo, né? Mas lembrando que tem algumas... É que se eu for explorar muito, a gente vai sair um pouco do tema. Mas tem algumas observações acerca da sentença trabalhista e os efeitos previdenciários. A gente já até fez uma palestra sobre isso, né, doutor? Então, tem algumas questões, mas assim... É uma questão também de limbo. Querendo ou não, ele não esteve... Ele não era segurado, ele estava no limbo quando do falecimento, porque não teve esse reconhecimento de vínculo. Então, no momento oportuno. Exatamente. Né? Tá. E a questão da emissão de CAT, a gente tem uma polêmica aí também que aparece bastante, que é na dúvida, né? Às vezes o empregador tá em dúvida de reconhecer se aquilo é ou não um acidente de trabalho, principalmente se a gente está tratando de doenças ocupacionais que podem ter origem tanto degenerativa quanto uma origem trabalhista. E nessa dúvida, como que isso tem chegado? Como que você recomenda essa questão de abrir ou não a CAT na dúvida se é ou não um acidente de trabalho? É um risco. Mas, tudo é um risco. Mas se há dúvida, eu não assumiria. Eu também não assumiria, porque vai desencadear outros impostos que nós sabemos quando se trata de acidente de trabalho. E apesar de teoricamente... Até a estabilidade, né? Muda, então, exato. assim. Com certeza. Não, e teoricamente dizem que a CAT não é uma assunção de culpa porque ela é um comunicado para se verificar, mas na prática, a partir da emissão da CAT, a gente já tem uma situação que vai levar para uma presunção de acidente. Exato. Né? Não tem como tem até alguns órgãos que o empregado pode procurar também na falta da empresa preencher, tem aquele Ceresp né? e tal, mas é melhor manter na dúvida do que a empresa emitir uma CAT já praticamente assumindo que é o risco dela conseguir contestar. Isso é muito, sabe? É muito grande, ela não vai conseguir. Então, na dúvida, eu oriento como o empresa, empregador né? não preencher. E se o empregado acha que foi um acidente, ele tem que procurar outros órgãos Exatamente. ou buscar um advogado que vá garantir esse direito para ele. Sim. Exatamente. Tá. É isso aí. Eu acho que eu tô um pouquinho longe aqui. Não, tá ótimo, tá ótimo. Ela não avisou, então tá bom. E a questão, tem uma questão que também é interessante com relação a essa relação do empregado com os médicos, né? Ele tem a opção de buscar o médico da empresa que vai fazer os exames periódicos, o contratado da empresa, ou ele pode buscar numa UBS, o seu médico particular, ou um médico que estava lá à disposição. Para efeito de abono de faltas e tudo, a empresa ela pode estabelecer uma ordem de atestado, se ela quer que o atestado tem que ser validado pelo departamento médico da empresa ou pela empresa terceirizada, ou qualquer atestado tem o mesmo valor. Na verdade, a gente tem na lei lá a ordem hierárquica dos atestados, né? Primeiro do perito do INSS, depois vem do SUS, depois vem do médico do trabalho, e depois, por fim, vem... Acho que o SESC, eu li alguma coisa na lei a respeito, e depois o médico do convênio, né? Mas, assim, eu acho que para a empresa se resguardar, se ele apresentou um atestado médico, mesmo que seja do médico do convênio especialista, eu oriento sempre a empresa a prevalecer, né? Exatamente, mas também fazer com que o empregado passe pelo seu médico do trabalho. Essa orientação que eu costumo passar. O médico do trabalho, na verdade, ele vai ratificar aquilo que o médico conveniado, o médico particular, orientou, a eventual afastamento, ou que ele não desempenhe mais as atividades, que seja realocado, enfim. Ele vai balizar, né, uma opinião de um médico, uma opinião não, né, não é mais que uma opinião, mas uma posição de um médico de fora, ele vai balizar se tá ok, ou se tem alguma outra coisa que a empresa tem que estar atenta, né, para evitar problemas. É importante, gente, porque a gente está mantendo uma postura mais conservadora, porque a nossa justiça é bem protecionista na questão da saúde de funcionário. Então,
o funcionário se acidentando ou estando com alguma doença, realmente a empresa fica com um problema grande aí nas Sim. mãos. Então, ela tem que estar atenta para realmente dar todo o amparo, porque a Justiça do Trabalho pega pesado com a empresa que não dá o suporte, não. Então, sempre que tem um atestado médico, é melhor falar, opa, deixa eu ver aqui antes de... Até você tocou num ponto que é bem interessante. Eu sei que para a empresa, muitas vezes, é oneroso ela investir na saúde Sim. e segurança do trabalho, mas ela não tem noção de como ela vai economizar lá na frente. Exato. Então, Não, assim, é um investimento que ela vai ter um retorno positivo, com certeza, lá na frente. Sim. E é importante que ela demonstre isso para o juiz do trabalho, que Sim. teve esse cuidado e essa cautela. Então, Sim. é que às vezes um empresário pequeno, é difícil você também transferir né, conscientizar, vamos dizer assim. Porque é aquela pequena empresa que está começando e ele tem outras prioridades, mas ela teria que colocar isso como uma das prioridades. Eles esquecem a ajuda do INSS, né? Quando você não registra um funcionário, você está abrindo mão de um suporte do governo numa situação de acidente, de doença, que você vai ter que honrar com esse pagamento. Se não tem o INSS, a empresa vai pagar. Então, não registrar o funcionário, ainda que você esteja economizando o valor do INSS mensal, fundo de garantia, na verdade, você está fazendo um passivo incalculável. Porque o que pode acontecer, ninguém sabe. Abrir mão de um sistema público. Você está abrindo mão de um sistema público. Então, muitos empresários ainda têm esse costume, pejotização do contrato de trabalho, não registram, e aí depois o funcionário aí sofre um acidente assim de quebrar o braço. Que ele tem que ficar 60 dias em casa. 60 dias. Né? Exatamente. Você vai ter que contratar um funcionário para substituir ele e pagar o salário dele. E isso aí... não tem nem discussão na justiça, gente. É sério. E ainda você falando em acidente, pode surgir até um auxílio-acidente, né? Auxílio-acidente. Mas até quando o funcionário sai, ele teria direito a um seguro-desemprego, que a empresa também paga se ela não registrou. Exatamente. Então, assim, é complicado o não registro, né? Sim. Então, tem que fazer esse cálculo aí. Esse eu acho que a gente está entrando no ponto-chave aqui dessa intersecção, que eu acho que é um ponto mais importante. Onde casa os princípios, né? O princípio do direito do trabalho é o princípio protetor. Sim. O que ele tem como norte é garantir que a pessoa que está trabalhando, ela vai trabalhar de uma forma digna dentro daquela empresa. Então, para resumir bem, que ela vai ter um bom ambiente de trabalho, que ela não vai se acidentar, que ela vai chegar com saúde, vai sair com saúde, que ela vai ter direito a receber um salário, a receber, além desse salário, recolhimento previdenciário, que vai garantir lá na frente que ela se aposente. Então, é uma soma de coisas que garante a dignidade do empregado. Quando acontecem essas questões, elas estão fora do campo normal. Aconteceu um acidente, o empregado adoeceu. A partir desse ponto, a justiça entra para intervir nessa relação mesmo. Então, ela fala, peraí, eu vou proteger o elo mais fraco, que é o empregado, e vou protegê-lo. Então, o empresário o pequeno empresário principalmente, ele se sente injustiçado. Fala, mas eu não acho certo eu pagar. Só que não é, o sistema foi feito de uma forma que ele está se beneficiando da força de trabalho quando está tudo bem, mas quando acontecer um problema, ele também tem que arcar com os ônus desse problema. Exato. Então, essa é a grande intersecção. E aí eu me preocupo, uma questão que eu queria te ouvir, Nécia, é uma tendência que a gente vê, não é só no Brasil, mas especialmente no Brasil ultimamente, que é dessa coisa que a doutora Sâmia também colocou, da pejotização, das terceirizações. A gente tem visto um movimento cada vez mais consistente de afastar as relações de trabalho, elas deixam de ser uma relação de emprego. A gente tem legitimações de terceirizações, a gente tem a pejotização sendo lícita. Isso afasta também as pessoas do sistema previdenciário, que gera passivos, seja na hora da pessoa se aposentar, aí ela vai ver, puxa, eu trabalhei a vida inteira como PJ, mas era mesmo. Muitas vezes já passou para as de prescrição. Ou quando ela sofre um acidente. Ela tá lá como PJ, tá tudo maravilhoso, mas aí ela vai fazer uma entrega, ou ela vai trabalhar fora, ou ela mesmo dentro da empresa, acontece um acidente e ela se vê desamparada. Você vê com preocupação essa afastamento da carteira assinada para garantia previdenciária? Eu vejo, porque infelizmente o brasileiro ainda não tem a consciência de ter um olhar para isso. Então, na hora de economizar, ele não vai pensar se ele é Hoje em dia, muitos estão se tornando empreendedor. E mesmo se eles não pagam nem o INSS. Exato. E aí ele não vai pensar no INSS. Ele vai preferir outras despesas que para ele é prioridade naquele momento, porque ele não pensa no amanhã. Ele não pensa no risco de uma incapacidade para o trabalho. Então, recolher a previdência
não vai ser prioridade para esse trabalhador, para esse empreendedor, ou até mesmo uma pessoa jurídica, enfim. Então, eu vejo com preocupação, sim. E assim, querendo ou não, quem sai ganhando nessa história toda acaba sendo o empregador, que não precisou ter aquela despesa com a formalização do empregado, com os impostos, enfim, e a própria Previdência, o próprio INSS, Sim. porque Que não tem quanto que menos, pagar, né? exatamente, quanto menos segurados ele tiver, menor vai ser a despesa dele. Então, O único prejudicado é o funcionário, Exato. né? E eles realmente são imediatistas, né? Às vezes, por um aumento pequeno de salário, Exatamente. eles trocam uma carteira registrada para abrir um negócio. É isso mesmo. Que às vezes vai trabalhar até mais, não vai ter férias e fazem. Nós que falamos, nós sabemos disso, né? Sabemos. Que saudade que eu tenho da CLT. É uma delícia, é uma delícia. E é o que eu costumo dizer para os empresários. A gente também advoga tanto para empregado quanto para empresário. A maioria dos nossos clientes são empresários. E eu costumo dizer para eles, claro, cada caso é um caso. Existem aqueles em que o tipo de relação, ela realmente ela leva para distante da CLT e ela não é tipicamente um contrato de trabalho. Mas ele deve avaliar, antes de tomar essa decisão, se ele vai contratar PJ ou se ele vai CLT, não olhar só a questão meramente do salário e dos custos, porque existem ônus e bônus de você usar. A CLT não é só desvantagem, ela traz para o empregador também o poder diretivo, né? Estou falando bem puramente trabalhista aqui, é o poder de ele poder fiscalizar, cobrar metas, desempenho e performance, e traz essa garantia aí sim, no campo previdenciário, de ele estar contratando um seguro, entre aspas, um seguro público que vai garantir qualquer problema. Então, tomar cuidado, eu tenho todos os meus trabalhadores PJs, nunca deu problema nenhum. Tá, tudo bem, ótimo, excelente, tomara que continue assim. Mas se acontecer um problema grave, você não tem o respaldo, o seu empregado não tem o respaldo do INSS e ele vai procurar, e na necessidade ele vai procurar o respaldo. Né? Exato. E ele não procura no INSS, a gente procura na empresa particular. Na empresa, exatamente. Mesmo quando procura INSS, procura nos dois. É padrão de qualquer advogado trabalhista, a gente entra com as duas ações. Então, realmente, a empresa vai responder. Se ela abrir mão desse seguro, ela vai responder. E se for ver, é um seguro barato até, né, gente? É barato. Mas é que, na verdade, o que a gente vê, eles tendem a ir para pejotização para não pagar fundo de garantia. O fundo de garantia realmente é a grande questão, né? Que é 8% do que salário. Que é 8%. E aí eles dão um aumento muito maior. Às vezes, a gente pega empresário que, sei lá, o salário da pessoa seria até mais baixo. Eles aumentam muito para a pessoa aceitar. E aí vai incidir tudo sobre aquele salário que é bem mais alto. Porque ele colocou o INSS, fundo de garantia, em favor do funcionário. A empresa não está tendo a estratégia correta. Muitas vezes. E aí eles nem faz um estudo aí para saber o que é o custo final. Mas eu acho que tem havido uma certa indução, não só... Não tô querendo colocar só a culpa em um governo ou qualquer coisa do tipo, politizar, não é nada disso. Mas existe socialmente uma indução a esse movimento de empreendedorismo que é muito legítimo de um lado, mas que nem sempre é. Vamos abrir empresa, todo mundo é PJ. Não, é PJ quem é PJ, é empresa quem é empresa. Se a pessoa trabalha tipicamente como um empregado e você não o registra, você está criando, na verdade, um passivo. Lá na frente, a pessoa pode ir lá e reconhecer na justiça esse vínculo trabalhista. É isso. Nécia, a gente está caminhando para o fim. Eu queria tratar uma questão antes disso, do ponto de vista de uma dica, assim, do ponto de vista técnico, como advogada. Que você... Quando acontece um acidente de trabalho, ou principalmente doença, né? Doença ocupacional que é equiparada a acidente do trabalho para todos os efeitos. A gente tem visto alguma tendência na nossa região, principalmente, mas acontece de muitos peritos negarem a doença, né? Falar, não existe, na verdade aqui é uma questão de saúde da pessoa, do envelhecimento, isso tem acontecido com uma certa frequência mais do que eu. E eu tenho visto colegas que têm preferido fazer um caminho inverso do nosso ponto de vista, mas talvez ir para o previdenciário, para fazer a perícia lá no previdenciário, e aí depois do previdenciário começar a entrar com o trabalhista. Você acha que é um caminho? Eu acho. Se tiver tempo hábil para isso, né, considerando aí a prescrição, eu acho que é válido. A primeiro momento, na via administrativa, o INSS dificilmente vai reconhecer. Ele vai negar, né? Vai negar, e aí ele vai ter que judicializar para
reconhecer como acidentária, né, o B91, e aí, partindo dessa prova, já é um grande indício aí, como eu disse, até a questão da NTEP mesmo, se reconhecer no previdenciário, você já vai com isso para trabalhista, porque aí o ônus vai ser da empresa de fazer a prova contra aquela decisão, né? Eu acho bem válido fazer o caminho inverso e partir desde que haja esse tempo. Que aí você já tem uma pré-prova, né? Uma prova forte, robusta para levar para o trabalhista, sim, né? sim. Nesse sentido. Eu acho bem caminho, válido. é um caminho interessante. Nécia, alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de complementar nessa conversa? Acho que a nossa conversa foi bem boa e É. deu para falar bastante sobre o tema. Tem sempre coisas, Sempre. né? Mas aí a gente está com um tempo aí um pouco restrito, né? Até peço desculpas aí pelo meu atrasinho aí, o acidente da camisa. Acidentes Pra quem não acontece, sabe. A gente Nécia tá revelando um bastidor, ela teve um pequeno acidente, derrubou um pouco de molho aqui na camisa, e isso tem tudo a ver com o nosso tema, porque acidentes acontecem. E aí o nosso programa tem que ficar um pouquinho mais Peço curto. desculpa à plateia que tá me ouvindo aí, que tá nos Mas ouvindo. deu tudo certo. Mas deu certo. Mas fica a dica aí pro empresário, acidente acontece, e é melhor a gente estar preparado. Já tá né? segurado. Tá segurado. Então isso. Nécia, eu só tenho a agradecer. Eu também. Foi um bate-papo, como você falou, muito rico. As áreas de intersecção do direito do trabalho. É um bate-papo que a gente fica confortável, né? É. Porque tem algumas áreas que a gente não atua nada. Aí nessa a gente atua. Sim. Então é mais fácil de explicar, palpitar, perguntar. Tem muita coisa bacana, gente. Se a gente tiver uma oportunidade, eu trago para vocês a questão dos principais pontos que não pode esquecer numa petição inicial trabalhista. Faltou isso mesmo. Quer falar rapidinho? Quer falar? Pode falar, dá tempo. Vamos aí, vamos falar rapidinho. Então, uma coisa, normalmente, quando se tem a insalubridade, a periculosidade, normalmente a gente pede a emissão do PPP. Sim. Então, essa emissão não pode ser simplesmente que a empresa entregue o PPP. Não, você tem que trazer à tona a legislação previdenciária, o que ela determina, como deve ser feita esse preenchimento do PPP. Uma outra coisa também, os recolhimentos previdenciários. Recentemente saiu uma portaria em que tem um código específico da guia de preenchimento, quando se trata de reconhecimento de vínculo. Essa guia, que eu não me lembro o código. Antes era a GFIP retificadora, que você tinha que pedir separadamente, sim. Mas agora de julho de 2023 para cá, tem um código específico em que, quando se trata de reclamação trabalhista, essa informação vai direto para o E-Social, para que o INSS tenha a informação de que houve um reconhecimento de vínculo, para que lá na frente, na hora de reconhecer essa sentença, na esfera previdenciária, também seja aceite de melhor forma pelo INSS. Então, precisa colocar esse tópico na inicial. Normalmente eu peço também para que descreva especificamente como são as atividades do empregado, mesmo que você não esteja pedindo um desvio de função, acúmulo de função ou equiparação, porque a depender dessas atividades vai impactar no PPP, né? E também a questão das remunerações, enfim, apesar de você não pedir, de repente, aí pode impactar também no valor da contribuição, então é bem bacana que tenha esse cuidado na hora de elaborar a petição inicial, porque pode refletir lá na frente na esfera previdenciária. Né? Uma outra coisa, gente, advogados trabalhistas de plantão, juntem o que puder de documentos, mesmo que aqueles documentos sejam irrelevantes para a área trabalhista, para aquele pedido trabalhista, mas aqueles documentos vão servir como meio de prova na área previdenciária. Então, é muito importante que vocês juntem o máximo que puder. Quanto mais documentos contemporâneos da época tiver na trabalhista, melhor vai ser também na previdenciária. E atenção também quando vocês fazem, advogados trabalhistas, acordos, porque a depender da situação, se você faz um acordo na trabalhista, principalmente quando envolve vínculos de emprego, exatamente, ele pode ter um prejuízo lá no previdenciário e aí depois esse cliente pode voltar na tua porta e bater, doutor, você não me avisou que eu teria um risco previdenciário. Então, sempre aconselho a orientar o cliente do risco do acordo trabalhista, colher uma declaração de ciência de que ele está fazendo um acordo, mais ciente que pode ser prejudicado na área previdenciária, mas para nos resguardar aí, que futuramente ele pode falar, mas o doutor fulano não me orientou. Então, eu acho bem bacana que vocês tenham esse olhar aí. Excelentes dicas, tá, né? Adorei também. Muito obrigado. Se alguém precisar de alguma coisa também, estou à disposição lá no meu Instagram. Tá um pouco parado devido à correria do... Seu canal. A gente vai divulgar tudo. Vai divulgar. Foi um prazer, Nécia. A Nécia é uma parceira nossa. A gente
troca muita figurinha, às vezes estou com alguma dúvida mais específica na área previdenciária, ela sempre está muito solícita para nos ajudar. É um prazer ter você aqui, Nessia, mais uma vez. Agradeço. Agradecendo. E, pessoal, estamos encerrando, então, aqui mais um episódio e a temporada do Capital e Trabalho, esse podcast que foi um projeto nosso desse ano, que nós conduzimos aí com muito cuidado e com muito entusiasmo. Esperamos vocês em fevereiro. Curtam, compartilhem, divulguem, porque é informação de qualidade com pessoas sérias para que a gente possa falar de direito de uma maneira bastante responsável. Eu agradeço a presença de vocês nesse ano de 2023. Ficamos muito felizes com esse projeto. Tanto é que validamos que continuaremos ano que vem. E ainda que seja cedo, vou ter que desejar Feliz Natal e um ano novo. Bom ano para todos. É isso aí. Obrigada, gente, a todos vocês que estão assistindo e a vocês dois especialmente. Obrigada, Muito viu? obrigada, viu? Obrigado, Honrada né? mais uma vez.